Então é isso aí. Vamos iniciar então a nossa terceira aula de hidrossanitárias, né? Desse 2020.2. Então, só para contextualizar, a aula passada a gente traçou a isométrica, tá? Deixei para todo mundo já lá no Siga, tanto essa isométrica atualizada, já deixei também. Nossa, eu sumi? Eu travei? Acho que eu voltei? Acho que eu estou de volta. Deixei a isométrica, deixei a planilha e já deixei a atividade 1 lá para vocês, tá? Aí eu coloquei só como atividade 1 2020.2 para vocês terem uma referência, porque também é dimensionamento de água fria, parecido com o do ano passado, então ficou meio bagunçado. Eu não quis tirar o que tinha lá do ano passado, do semestre passado, né? Então já tá lá a atividade 1, tá? Bem simples, que é fazer o dimensionamento aí da água fria. Então, a aula passada, a gente fez toda essa parte da isométrica, certo? E hoje a gente vai continuar com a parte do memorial de cálculo mesmo, do dimensionamento, tá? Não é nada mais do que vocês já viram, tá? É bem parecido não, é exatamente aquilo, tá? Eu disponibilizei também a planilha que a gente vai utilizar hoje, e só que ela não está com forma, não está configurada, não está nada, tá? Então, quem quiser rapidamente, tiver no computador, quiser entrar lá no SIGA, baixar a planilha para acompanhar, ótimo. Quem não quiser, está lá à disposição. Depois vai ficar aí para vocês poderem fazer os cálculos juntos, tá ok? Então, eu vou voltar de vez em quando, só para ver se alguém falou uma coisa aqui no chat, tá? Mas qualquer coisa, se vocês puderem falar, que se eu não estou lá no CAD, eu não vejo quando vocês estão falando, tá joia? Então, continuemos. Então, pessoas, é o seguinte. Estamos lá no passo a passo. Deixei lá na atividade 1 também, mais ou menos, um passo a passo. Lá eu não gosto muito desse passo a passo. Eu acho que é melhor você saber o que você tem que fazer e fazer da forma que você achar melhor, tá? Mas, como é um pouco mais didático, eu deixei lá, sei lá, 10, 11 passos lá na atividade 1, tá? Que vocês teriam mais ou menos o roteiro aí de como fazer a planilha e coisa e tal, tá? Inclusive, se eu não me engano, o exemplo lá já tá até finalizado, tá pronto, tá? Mas exatamente esse aqui? Acho que é exatamente esse aqui que está resolvido lá e daí proposto o próximo para vocês fazerem, ok? Então, com base nisso, vamos já aqui, ó. Eu deixei exatamente essa planilha, tá? Eu vou até tentar dar um zoom aqui. Vai ficar meio... mas vamos ver, tá? É essa planilha aqui que vocês têm lá, que é a do dimensionamento, que é praticamente a mesma que tem lá na NBR, tá? Na 5626 é exatamente essa tabela aqui, salvo algumas dessas observações que estão aqui embaixo, tá? E daí, claro, algumas coisas que eu já deixei aqui meio na mão que a gente vai utilizar, certo? Então, basicamente é a mesma planilha. Eu acho que não precisa a gente inventar muita coisa, claro que ela tem algumas falhas aí, mas não é nada que não vai conseguir calcular por causa disso, certo? Então, aqui, só para voltando aqui, então, nós temos aqui o nosso banheiro, dividido já aqui pelos trechos, e a nossa lavanderia, certo? Certo. Qual que é mais ou menos a divisão de trechos? Pelo menos por esse método aqui dos trechos, tá? Você deve numerar eles até onde você tiver uma bifurcação. Então, essa é a lógica, tá? Então, a gente tem aqui o 01, aí o 1, 2, 2, 3, 2, 4, e daí lá separado o 5, 6 e o 6, 7, tá? Então, exatamente esses aqui são os trechos que a gente vai trabalhar, certo? Eu vou sempre anotando e voltando aqui para a gente poder depois pegar trecho por trecho, tá? Mas então vamos lá, deixa eu voltar aqui já e já começar a preencher aqui, que hoje praticamente a gente vai trabalhar aí com a planilha, tá? E as tabelas, claro, tá? Então, trecho 01, 1, 2, 2, 3, 2, 4, daí lá o da lavanderia, que vai ser o 5, 6 e o 6, 7, certo? Então, primeira coisa aí, preencher os trechos, tá? Próximo passo, a gente fazer a somatória dos pesos, tá? Então, os pesos que esses trechos vão estar recebendo, certo? Então, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso projeto. Então, o trecho 01, ele vai receber o quê? A somatória de tudo isso que tiver para frente dele, tá? Então, a gente tem que fazer essa somatória total. Então, o que que tem no trecho 01? A gente tem um chuveiro, esses pesos são por peças, tá? Por equipamentos utilizados. Então, é o chuveiro, os equipamentos, então é o chuveiro, que vai chegar água fria nele.
vai ser o vaso sanitário e o lavatório, certo? Então, são essas 3 peças que a gente vai ter que somar. Voltando aqui na nossa tabela, e vocês acreditam que tem também essa tabela aqui, já deu da aula passada. Não sei se a aula eu coloquei, mas também coisa eu já coloco lá, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a bacia sanitária com caixa de descarga, foi a gente que decidiu que vai ser isso, tá? Que tem o peso 0,3, tá? Então, a gente tem a bacia. Tem o que mais? O chuveiro com misturador, 0,4. E tem também o lavatório, tá? Torneira misturador água fria, que é 0,3. Então, 0,3, 0,4, 0,3. Então, eu vou vir aqui, ó. No trecho 0,1 eu tenho 0,3 mais 0,4 mais 0,3. Certo? Entenderam? Copiaram aqui? Então, é o quê? Chuveiro, vaso, lavatório, tá? Então, isso atende tudo. Isso é o trecho 0,1, que vai ter tudo. E aí, no caso, o trecho 1,2. Bom, o trecho 1,2 tá aqui, ó. Então, o chuveiro já foi atendido. Então, a gente não vai computar ele mais. O trecho 1,2 vai ter que alimentar só o vaso e o lavatório, tá? Então, nesse caso aqui, vai sair aquele primeiro 0,3, eu vou ter 0,4 do vaso sanitário e 0,3 do lavatório, tá? Então, eu tenho aqui o 0,7. Trecho 2, 3. E assim sucessivamente. É só o vaso só o vaso sanitário. Então, só o vaso sanitário, 0,3. E só o lavatório, que vai ser o próximo, 0,4, tá? Então, esses são os pesos. Então, 0,4, 0,3, tá certo? Fiz besteira. Deixa eu ver. Professor, Pode falar. na verdade, eu não sei se. Provavelmente é que eu não tô lembrando da aula quando a gente aprendeu a fazer o dimensionamento da água fria. Mas por que o trecho 0,1 a gente soma tudo? Boa. O trecho 0,1, você tem que somar tudo, porque ele vai alimentar tudo, tá? Seria mais ou menos como a gente ter que fazer de trás para frente, vamos dizer assim, tá? Mas o trecho 0,1 é o quê? Pense assim, ele tem que passar toda a água tem que passar por ali. Então, vamos dizer que numa situação você tivesse os 3 equipamentos ligados. Então, você tem lá alguém no lavatório, alguém no vaso sanitário e alguém tomando banho. Você não concorda que o trecho 0,1 ele tem que dar conta de atender os 3? Entendeu? Essa é a lógica. Então, por exemplo, teria que ter alguém tomando banho, alguém usando vaso e alguém fazendo a barba. Os 3 ligados. Então, o trecho 0,1 ele tem que dar conta de todos esses equipamentos. Entendeu? Fui claro? Médio? Sim, entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Nada, imagina. Por isso que é dessa forma. Quando eu faço assim mesmo por conta, eu costumo fazer de trás para frente, que eu acho até mais fácil, entendeu? Por exemplo, o trecho 2, 4 é só o lavatório, 2, 3 é só o vaso. Então, para trás é os 2, tá? Mas aqui eu fiz assim. Oi? Prof, eu não entendi muito bem essa parte dos trechos. Então, vamos de novo. Ó, vamos lá. Então, a gente traçou aqui as isométricas, certo? Até aí, beleza. A gente fez aí um prévio desenho, certo? E aí, eu numerei, deixa eu até aumentar aqui, ó, esses trechos. Vamos pensar aqui nesse trecho aqui do banheiro, primeiramente, certo? Então, como que a gente separa esses trechos? Pela norma, a gente tem que separar esses trechos, pela norma não, para ficar mais fácil para a gente, vamos dizer assim, do seu ponto lá da caixa d'água. Nesse caso aqui, eu representei como se fosse na parede, tá? Depois nós vamos estipular lá a caixa d'água também. Então, aonde entra aqui no banheiro, até onde? Até cada bifurcação, tá? Então, onde eu tiver um T ou coisa parecida, eu tenho que ter um trecho, tá? Isso que se chama trecho. Então, como é que funciona? Por exemplo, então, o meu primeiro trecho, eu saí lá da minha caixa e fui até o chuveiro. Por quê? No chuveiro eu vou bifurcar. Eu vou alimentar o chuveiro, que vai ser um trecho, e vou para frente. Então, isso é um trecho, tá? É um pedaço que eu vou alimentar. Depois, eu fiz o próximo trecho, que é aqui do chuveiro até o vaso sanitário. Por quê? Porque eu vou ter outra bifurcação ali,
tá? E depois eu alimentei o vaso e alimentei o lavatório, tá? Isso são os trechos. É para a gente poder calcular, vamos dizer assim, pedaços por pedaços. É mais ou menos essa a ideia. Por isso que a gente divide por trechos. Por quê? Mesma coisa que eu acabei de falar ali, né? Eu acredito que foi a Sabrina. Desculpa, eu não sei quem perguntou anteriormente, tá? Mas, por exemplo, você entendeu que esse trecho 01 é o que vai receber muita água. Então, teoricamente, ele vai ser maior, ele vai ser mais grosso, mais espesso, vai ser um tubo com a bitola maior, tá? Por isso que a gente divide por trechos, porque aí você pode vir ramificando para que os últimos elementos sejam mais finos, para você não gastar tanta tubulação, certo? E até porque a gente vai ver, não necessariamente aqui nesse caso, que é um banheiro meio pequenininho, tá? Mas, por exemplo, se você faz tudo com 20 milímetros, pode ser que você tenha uma velocidade muito grande da água e não consiga, porque ele arrebenta, ele tem uma limitação da velocidade da água nesses tubos. Por isso que a gente tem que aumentar a tubulação, ou aumentar a vazão, enfim, esse tipo de coisa. Deu para entender? Bom, médio? Mesma coisa, antes de você responder, eu fiz para a lavanderia aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que eu não sei se eu cheguei a fazer isso aqui junto com vocês, né? Mas acho que eu me precipitei um pouco. Mas, ó, trecho da lavanderia, eu fiz como se fosse um trecho totalmente independente, tá? Como se saísse lá da caixa d'água duas tubulações diferentes. Uma para alimentar o banheiro, outra para alimentar a lavanderia. Que eu chamei de 5, 6, que é onde vai até o tanque, e depois do tanque para a máquina, 6, 7. Então, esses são os trechos. Conseguiu entender? Tá bom? Tá ruim? Tá médio? Acho que mais ou menos. Tá. Mais ou menos é bom ou é ruim? Acho que é bom. Acho que é bom. Tá. Ó, se você não entender, fala de novo, tá? Me pergunta, eu tento explicar diferente. Mas é mais ou menos assim. O que a gente está usando aqui? A gente quer calcular o diâmetro dos tubos, tá? É isso que a gente está fazendo. Só que se eu pegar aqui e fizer, não que eu não possa, tá? Deixar bem claro aqui que eu faço isso, tá? Mas didaticamente não é assim que a gente deve fazer. O que eu faria? Faria o seguinte: o tubo sai lá da caixa d'água até esse lavatório, tá? Então eu poderia fazer, tipo, calcular isso de uma vez, tá? Então eu saio lá, desço, faço tudo essa bagunça, essa conexão e vejo se eu vou ter pressão nesse último ponto. Posso fazer isso? Posso. É certo? Não, não é certo, tá? É bem errado, inclusive. Mas é possível, tá? Então, em vez disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir isso por trechos, tá? Então, eu tenho pedacinhos que vão ser calculados, vamos dizer assim, tá? E por isso que, como eu disse, né? Esse trecho, que é o nosso principal, que é o 01, ele tem que dar conta de atender todo mundo. Tá, você vai falar assim, professor, mas não vai ter uma pessoa tomando banho, outra usando vaso e outra na barba ao mesmo tempo. Até você ter um casamento, não vai ter mesmo. Agora, se dia que estiver casando ou coisa assim, vai ter, tá? Mas é um jeito de calcular. Existem outros métodos? Existem muitos métodos, tá? Por exemplo, em prédio, a gente não faz isso, tá? A gente calcula pela demanda provável. Por quê? Porque não necessariamente você vai usar, exemplo, 20 chuveiros. Será que os 20 chuveiros vão estar ligados ao mesmo tempo? Sabe? Será que 20 pessoas vão dar descarga simultaneamente? Não, tá? Isso não vai acontecer num prédio, por exemplo, tá? Então a gente usa outro método. Mas aqui no nosso exemplo, nossa residência, a gente calcula assim, com o peso dos equipamentos, tá? Pensando que todos estariam ligados ao mesmo tempo. Por quê? Porque acontece, talvez alguém já tenha visto, por exemplo, isso eu duvido que vocês já não viram. A pessoa está lá, linda e formosa, tomando banho, alguém aperta a descarga, a pessoa quase queima debaixo do chuveiro. Por quê? Porque falta água, tá? Não tem vazão. Falta água, menos água no chuveiro, ele esquenta mais, a pessoa quase torra debaixo do chuveiro. Se ninguém teve essa experiência, é bem interessante, tá? Então, instalações que não são pensadas desse tipo, você tem que ter mais vazão, ele falta. Por exemplo, talvez vocês percebam, quem tiver em casa, tanque e lavadora, vejam como tem vezes se a lavadora estiver enchendo e você abrir a torneira do tanque, parece que o tanque está vindo menos água, tá? Por quê? Porque não tem vazão para os dois.
por isso, tá? Isso não pode acontecer, isso é errado. O certo é independente, mesma coisa. Ah, eu vou ligar o tanque, vai queimar minha máquina, porque não entra água, não tem lógica, tá? Então, é por isso que a gente calcula esses trechos, para que todos os aparelhos tenham vazão. Melhorou ou piorou? Entendi. Se você falasse acho que melhorou, eu já ia ficar feliz. Mas pode ser que piorou. Não? Nada? Tá bom. Eu vou no entendi ali, que eu acho que é por isso aí, tá? Pessoas, se não tiver bom, mas vai embora. Tá. Não, beleza. Qualquer coisa, me fala que a gente começa do zero de novo, tá? É que eu falo a verdade. Eu parti de um princípio que tudo isso aqui vocês já sabiam, tá? Eu parti desse princípio. Eu achei que, com base nos exercícios que eu fiz, que tudo isso aqui já era batido, tá? Por isso que eu fui meio dessa atropelada aí. Mas eu vou reduzir a marcha, tá? Vou dar uma reduzida aí, não tem pressa nenhuma, tá? Nós temos 6 meses para colocar água dentro desse vaso aí, tá? Então relaxa, tá? Desculpa se eu fui meio rápido demais, tá? Mas qualquer coisa vocês falam, tá? Vamos lá, então. Com a prof. Cris, tipo, ela parou bastante nos cálculos com a gente, sabe? Tipo, bastante mesmo, sabe? Que eu acho que é aí que deu uma pegada, assim, que ficou mais difícil. Eu só não entendi o que você falou. Vocês fizeram pouco cálculo ou muito cálculo? Eu não entendi o que você falou. A gente fez, tipo, bastante, né? Que a gente teve meio que calcular também um banheiro... Não, era uma cozinha e uma lavanderia, né? Com ela. E aí ela fez, tipo, vários vídeos pra gente, sabe? A gente fez bastante em aula também. Tipo, eu acho que foi fácil de entender, sabe? Mas é uma coisa muito fácil de esquecer. Concordo plenamente, tá? Concordo plenamente. Bom, por isso que a gente está falando aqui ao vivo e a cores. E quando chegar no projeto, então, como vocês mesmos dizem, vai ser um Deus nos acuda, tá? Que aí não é mais só uma coisinha, assim, sabe? Ele é bem mais completo. Mas relaxa, que a gente não está no projeto ainda, tá? Mas qualquer coisa vocês falam, gente, tá? Qualquer coisa, se estiver ruim, vocês falam que eu começo do zero de novo, tá bom? Mas vamos lá. Vamos dizer que vocês já sabem fazer isso no banheiro, tá? Eu vou um pouco mais devagar, claro, com certeza, tá? Então tá. Bom, questão dos pesos aqui, então só retomando, tá? Então vocês têm essa tabela aqui que é da norma, tá? Que é a tal da tabela 01, que tem aqui, ó, os pesos de cada equipamento, certo? Acho que até aí tudo certo, né? Então, por isso que naquele trecho 01 que alimenta todo o banheiro, a gente somou aqueles pesos, beleza? Por isso que tem lá, ó, 03, 04, 03, tá? Aí o outro só vai alimentar 2, assim sucessivamente, certo? Por exemplo, vamos fazer a lavanderia junto aqui, bem no passo a passo. Então, ó, o que eu tenho na lavanderia? Eu tenho o trecho 5, 6, que está alimentando o quê? O tanque e precisa ter vazão para alimentar a lavadora também, tá? Então, a gente vai ver qual que é o peso do tanque e o peso da lavadora. Vamos lá na tabela. Então, vamos lá. Peso do tanque, 0,7. Tá aqui, tá? 0,7. Peso da lavadora. Cadê? Aqui, lavadora de roupas ou pratos, 1. Então, naquele trecho 5, 6, tá? Tem que alimentar os dois, vai ser quanto? 1,7. Então, esse 5, 6 vai ser 0,7 do tanque mais 1 da máquina. Tá? E o 6, 7, que é só a máquina, é 1. Certo? Então, isso é a somatória dos pesos. Por isso que até aqui na tabela está escrito somatório, tá certo? Então, esses são somatório dos pesos, ok? Então, temos nossa isométrica, tá aqui, dividido por trecho, e temos o primeiro pedaço, que é aqui a somatória dos pesos. Praticamente daqui para frente, meio que o Excel vai acabar fazendo meio que quase tudo para a gente, só a gente vai ter que alimentar algumas informações aqui, tá? Eu acredito que daí para frente vocês já fizeram aí bem tranquilo, mas qualquer coisa fala que a gente muda, tá? Então, próximo.
vazão estimado. O que é isso aqui? Isso aqui é usar essa fórmula que está aqui, tá? Então, a vazão estimada é 0,3 raiz do peso, tá? Então, é uma formulinha mesmo. Então, se você acertou o peso, automaticamente você acertar a vazão. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual 0,3 vezes... Se alguém tiver dificuldade com as fórmulas do Excel, tal, qualquer coisa, depois me fala aí que eu dou uma mão, tá? Eu também não sou muito craque, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Raiz do peso, tá? Então, fica desse jeitão aqui, ó. 0,3 raiz daquela fórmula. Agora eu consigo aumentar, tá? Que vai dar isso aqui. Então, a minha vazão estimada é o tal do 0,3, tá? E sucessivamente assim vai ser para os demais, tá? Então, calculei aqui as vazões aí de cada trecho. É isso que eu estou fazendo nesse exato momento, tá? Por exemplo, se vocês analisarem aqui, vamos analisar aqui, ó. Esse aqui só da lavanderia, tá? Então, o 5, 6 é o tudo e o 6, 7 é só da máquina. Então, veja como tem uma lógica, tá? Quer dizer o quê? Que a vazão só da máquina é uma coisa. Se for da máquina do tanque, é maior. É isso que está dizendo aqui, tá? A gente não vai usar isso para praticamente quase nada, tá? Só para calcular a velocidade, bem dizer, tá? Próximo passo. Próximo passo é a gente calcular os diâmetros. Seria, assim, um pré-cálculo, tá? A gente vai estipular aqui alguns diâmetros. Com base nesses diâmetros, a gente vai sair calculando todo o resto, tá? E daí lá no final a gente vai ver se o que a gente tem dá ou não dá, tá? E como que vocês começam, ou a partir da onde que vocês começam? Bom, vocês podem falar para mim assim, professor, eu vou fazer meu banheiro inteiro com um tubo de 50 milímetros. Pode? Não pode, tá? Por quê? Ah, professor, mas por que não pode? Não é que não pode, tá? Até pode, mas praticamente todas as saídas que vocês tiverem, que seria o chuveiro, a pia, o vaso, o tanque, todos eles, a saída, ou ela é de 20 milímetros ou 25 milímetros, tá? Todos, é padrão, que é o meio e o 3/4, quando é bucho de latão, tá? Então, você pode chegar com um tubo de 50 grande até lá na boca e reduzir. Mas entende que isso é uma coisa meio cara de ser feito? Não é muito óbvio, não é muita lógica fazer isso, tá? Então, a gente, assim, não digo que a gente usa o mais fino de tudo. Por quê? Porque o mais fino não é o mais barato, tá? Exatamente. É mais ou menos por aí. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, eu vivo a cores, tá? Então, assim, os diâmetros que eu até deixei aqui, ó, estão aqui, tá? Vou até dar um zoomzinho aqui. Que vocês já conhecem, são os diâmetros externos, por isso que é o DE, eu deixei aqui, tá? Que é o de 20, 25, 32, 40. Isso tudo eu tô falando aquele tubo marrom, tubo de água, não tubo de esgoto, aquele branco, tá? Totalmente diferente. Também não é o de água quente, diferente de novo, tá bom? Por que não padroniza? Não sei mesmo. Porque se padronizar, acho que o cara usava de água fria na água quente. Acho que é por isso que o cara não faz. Então, existe todas essas bitolas. Quais são as utilizadas em obra? 25, que é a mais padrão de todas, tá? Que seria aí praticamente o de 1 polegada. E o de 50, tá? Dificilmente a gente vai usar aí de 32, de 40, são bitolas mais específicas, tá? Existe, claro, né? Em alguns casos você pode utilizar, mas a própria Tigre, a Manco, quem mais? Docol, eles criaram uma metodologia de trabalho, vamos dizer assim, em obras, que existe buchas de redução, que a gente chama, que é de 50 para 25. Então, isso é uma coisa muito comum de você achar, tá? Porque subentende-se que você vai vir com 50 milímetros até onde der, mais ou menos assim, e aí que você vai reduzir, tá? A gente vai ver que até no cálculo, ele mais ou menos te induz a isso, tá? Mas aqui, se der o 32, a gente vai deixar, tá? Que é cálculo. Na prática, tá? Vou falar assim, na prática, no beabá da coisa, é mais ou menos o seguinte: 50 milímetros até o registro principal. É isso, tá?
registro de 50 e dali para frente sai com 25. Na prática, é isso, tá? Mas a gente vai calcular exatamente como é para ser aqui. Isso, claro, para uma casa, para um banheiro, é uma coisa. Agora, se pensar num prédio, muda tudo de figura, tá? Por mais que as peças sejam mais caras, mas você não pode, né, sair chutando assim sempre o maior e pronto, acabou, tá? Não é por aí, certo? Então, a gente tem esses diâmetros aqui, tá? Vocês viram esse ábaco de luneta. Eu acredito que vocês viram isso aqui, certo? Que o que é isso aqui? Isso aqui é uma estimativa que, se você tiver o seu peso, tá? Somatória dos pesos, ele te dá uma ideia do diâmetro que você deve começar. Isso aqui é só um pré-cálculo, tá? É um pré-dimensionamento, não é isso daqui que você vai tirar exatamente o que precisa, certo? Mas é mais ou menos assim. Então, ó, de 0 a 1,1, 20 milímetros. De 1,1 a 3,5, 25. E assim sucessivamente, tá bom? Acredito que isso aqui tá tranquilo. Então, vamos lá nos nossos pesos. Então, vamos voltar para a nossa tabela lá. Então, na nossa tabela, a gente tem, por exemplo, ó, nosso primeiro peso, que é um peso grande, vamos dizer assim, que é o peso 1. Se a gente for lá no nosso ábaco, o 1 está entre o 0 e o 1,1, tá? Tá mais ou menos aqui assim. Então, eu vou estipular que ele é 20 milímetros, tá? Só que aqui tá bem específico, que é o diâmetro interno. Deixa eu só ver, né? Tá, não é nada, só o curso. Então, o diâmetro é o interno que a gente vai usar aqui, tá? Então, o tubo de 20 milímetros tem o diâmetro interno de 17. Então, a informação que eu vou pôr aqui é 17, tá? E assim sucessivamente. Então, até 1,1, ele é 17. Então, vamos lá. 0,7, 17. 0,4, 17. 0,3, 17. Opa, 1,7. Vamos lá no nosso ábaco de luneta. 1,7 está nesse intervalo aqui. Então, ele tem que ser 25 milímetros, tá? Senão ele não dá a vazão que a gente precisa, certo? Então, vamos voltar lá. Então, esse pedacinho aqui vai ser 25 milímetros externo, 21,6 interno. Então, opa, não, 21,6. E aqui no que deu 1, volta para 17 milímetros. Poxa, só isso aqui não ficou com 0,0, é sacanagem, né? E não vai ficar mesmo. Então, não natei. Pronto. Tá certo? Não tá. Por quê? Por quê, professor? Mas como é que não tá? Não tá. Não tá por causa disso aqui, ó. Existe uma tabela que é o diâmetros mínimos dos subramais, tá? Então, isso aqui tá lá na NBR, que ele fala qual que tem que ser o diâmetro externo para cada aparelho, tá? Então, o que a gente tem lá? Bom, bacia sanitária com caixa de descarga, 20 milímetros. Beleza? O nosso lá é 20, tá? Que mais? Chuveiro, 20. Lavatório, 20. Beleza, tudo com 20 lá. Máquina de lavar roupa, 25. Tanque, 25. Quer dizer o quê? Quer dizer que não importa que o teu ábaco deu 20. Ele fala que o mínimo é 25, tá? E esse aqui, claro que vocês não vão ter uma prova, acredito que não, mas é exatamente aqui que o povo erra mesmo, tá? Porque existe essa descrição. Nosso trecho 5, 6, 6, 7 é 25 milímetros, que internamente é 21,6. Apisco, entenderam? Por que ali é maior? Porque a norma diz que tem que ser maior, tá? Ele tem que ser uma tubulação de 25. O quê? Vamos lá, Brenda. Que hora você perguntou isso aqui que faz tempo já? Peraí. Nossa, tá lá fazendo. Todo mundo chorando nesse momento, lembrando que fazia tudo um por um. Oi? Não, você tá louco.
Mas mesmo assim, sim, a gente aprendeu, não aprendeu. Bom, como é que tá? Para, continua? Quer pedir o VAR ou segue o baile? Professora, Pode é falar. porque quando a gente fazia os cálculos, a professora Cristina falou, a gente fazia tudo pela calculadora, um por um, sabe? Por isso que eu tô falando. A gente fez realmente todos os cálculos um por um. Por isso que demorou tanto, sabe? Eu só quero entender. Quer dizer que o um por um, vocês tiveram um trabalho absurdo para chegar naquilo ali? É, basicamente isso, porque daí o tempo que a gente levava pra, digamos assim, colocar uma fórmula na calculadora, a gente fazia tudo assim. Então a gente perdeu muito tempo fazendo isso. Isso que eu quis dizer. Tá bom. Bom, posso continuar assim do jeito. É que assim, pessoas, eu tenho um negócio que se tem uma coisa que eu aprendi com o Homer, foi isso, sabe? Tô falando Homer Simpson mesmo. Ele tem uma frase que eu usei até na minha dissertação, que é o seguinte: existe três jeitos de fazer as coisas: o certo, o errado e o meu jeito, que é o errado, só que muito mais rápido, tá? É mais ou menos isso. Mas aqui não tem nada de errado, tá? Aqui é todo mundo, tudo certo, tudo que a gente precisa mesmo, tá? É só o momento que chegou a gente aqui, ó, online, bom por causa disso. O controle estava na prateleira lá, ó. Eles estão até mexendo no controle. Desculpa, pessoas, a online é isso aí mesmo, né? Fazer o quê? Ainda mais com obra, sabe? Inclusive, depois quando estiver fazendo a hidráulica aqui da lavanderia, eu vou tirar umas fotos, mostro para vocês. Eu levo até o celular lá e mostro para vocês que vai ter uma obrinha meio diferentona aqui, tá? Perdi até o rumo da piada aqui, então é isso aí. O certo é errado e o meu jeito, que é o errado, só que muito mais rápido, tá? A ideia é isso aí, porque não tem por que a gente ficar aqui se matando, tá? Mas é brincadeira, tá? Tá tudo certo, aqui não tem nada de errado, não tem nenhuma gambiarra aqui, tá? Gambiarra eu faço por conta, não para os alunos. Então, beleza, pessoas. Então, tá aqui os nossos diâmetros, tá? Calculadinhos, tudo que a gente precisa. Qualquer coisa, por favor, perguntem. Próximo passo, por norma, é calcular a velocidade. Por quê? Porque na norma tem uma condição que a velocidade ela tem que ser menor ou igual a 3 metros por segundo. Por quê? Porque se ela for maior e você tiver uma curva, a hora que a água bater, ela rebenta o cano, tá? É isso que acontece. Eu peço desculpas, até que uma hora eu falo tubo, outra hora eu falo cano, eu vou padronizar, tá? Eu vou ver o do esgoto certinho o que é lá, para não me falar bobagem, tá? Mas aqui é tudo tubulação saudável mesmo, tá? Mas é por isso que tem essa limitação dos 3 metros por segundo. Senão, você dá uma descarga, por exemplo, aquela água vem, a hora que ela faz a curva no joelho, ela arrebenta, tá? Ela arrebenta, cola, tubo, o que tiver ali. Por isso essa limitação. E aí tem essa fórmula gigante, tá? Gigantesca aí. Esses expoentes a -1, né? Se vocês lá em matemática perguntam para o Marlon, daí se for o caso, com a Car lá, é com eles, tá? Mas é porque eles estariam para baixo lá da fração, mas aqui para ficar no Excel tudo de uma vez só, a gente faz desse jeitão aqui, meio louco, certo? Então vamos lá. Então a velocidade de cada trecho, a gente está fazendo aqui é o quê? 4 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Espero que esteja certo. Vezes a vazão, tá? Então, a vazão tá aqui, ó. O que é a vazão? Vezes o π, se eu não me engano, faz assim, elevado a -1, tá? Depois eu ponho um monte de parênteses aí para ver se tá certo esse troço aí, tá? Vezes o nosso diâmetro interno elevado a -2. Tá? Eu acho que tá certo, mas eu vou conferir se não faltou um monte de parênteses aí, tá? E para isso eu vou fazer na calculadora. 4 vezes 10 ao cubo, vezes a vazão, vezes o π elevado a -1, vezes 17 elevado a -2. 1,322, certinho, tá? Então, essa é a velocidade desse trecho, tá? E aí, só vou puxar aqui e copiar, pam, beleza. Como dá para ver aí, nenhuma deu acima de 3. Ótimo. E se desce, tá? Podia ser que desce. O que você vai fazer? Você vai aumentar o diâmetro do tubo, tá? Aumentando o diâmetro do tubo, você diminui a velocidade. Quando que vai acontecer? Quando você tiver válvula.
Quando tiver válvula, geralmente a velocidade é muito grande, tá? Porque o peso é muito grande. Se vocês olharam lá na tabela, tiveram curiosidade, o peso de uma válvula de descarga do tipo Hydra, que tá aqui, tá? É 32, tá? Então tem que ser um baita de um cano e geralmente a velocidade não passa ainda, tá? Aí tem que aumentar ainda mais o diâmetro. Mas é claro que isso aí tá no exercício, tá? Eu não vou fazer aqui, dá muita mão de obra, né? Deixa vocês quebrar a cabeça lá, tá? Beleza, calculamos a velocidade. Próximo passo, perda de carga unitária, tá? A perda de carga unitária é essa tremenda dessa fórmula aqui também, tá? Por incrível que pareça, isso aqui tá lá na MBR, desse jeitão aqui, tá? Só não tem, hashtag fica dica, não tem esse último pedacinho, que é o 0,1, tá? Isso aqui é o quê? Transformação de quilopascal para metro de coluna d'água, tá? Então, isso aqui é arte do professor Alexandre para já dar direto isso aqui. Ah, podia pôr aqui? Podia, mas não vou mudar a forma. Então, lá no finalzinho, a gente põe um coeficiente para já arrumar de uma vez, certo? Então, vamos fazer. E, claro, deixa eu falar o que é a perda de carga unitária. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, resumindo, é o atrito, tá? Isso aqui é o atrito do cano na água. Tá certo? Tá certo, né? O atrito que a tubulação oferece para o escoamento da água. Perda de carga unitária é o atrito, só, não é mais nada, é só isso, tá? Então, a gente está calculando quanto essa água tá parando ali, tá perdendo de velocidade ao longo da tubulação, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ainda nada, então beleza, então seguimos o baile. Então, a nossa perda de carga unitária vai ser, vamos lá, mais uma fórmula zona, 8,69 vezes 10 elevado à sexta, vezes a vazão, que é esse aqui, elevado a 1,75, vezes o diâmetro elevado a menos 4,75, vezes 0,1 do professor Alexandre. Aqui. Então, a nossa perca de carga unitária, eu sempre falo perca, né? Perda de carga unitária, deu esses valores aqui, tá? Que é mais ou menos assim. O quanto eu estou perdendo aí por metro, vamos dizer assim, né? De velocidade ou coisa e tal. Então, isso é a tal da perda de carga. Vamos conferir? Vamos ter 8,69 vezes 10 à sexta, vezes 0,3 elevado a 1,75, vezes 17 elevado a menos 475, vezes 0,1. 0,151. Beleza. É isso aí mesmo, tá? Se é isso, o resto tá certo também. Vamos ver como é que tá aqui. Essa dá para simplificar. Com certeza dá, tá? Dá para simplificar e muito, mas eu quis deixar o mais parecido com a norma possível, tá? Só por isso. Mas dá para simplificar muito, inclusive, tá? Né? Só você pegar aqui esse 0,1 aqui, é só colocar aqui 10 a quinta, né? Já mata aí já a história toda, tá? Mas, enfim, fica aí o mais conforme a norma possível. Deixa eu ver se eu não cortei minha cabeça aqui nessa ajeitada aqui, nessa sentada aqui. Não tô me vendo. Você acredita que não tá aparecendo eu ali? Aí tudo bem. É até bom não me ver. Vamos lá. Próximo passo. E esse que geralmente confunde o pessoal, que é o quê? Tal da diferença de cota. Que diacho é isso aí? Gente, isso é o seguinte. É quanto que você tem de altura entre o reservatório e, no caso aqui, o seu trecho, o seu ponto de utilização. É isso, só, tá? Exatamente isso. Aí vai ter algumas coisas aqui de questão de ser acumulativo e tal. Mas, gente, é mais ou menos isso, tá? Quanto que eu tenho de altura disponível, tá? Isso é isso aqui, só, não é mais nada, tá? É isso aqui que a gente vai calcular. Então, por exemplo, deixa eu até ver esse aqui, beleza. Trecho 01. Então, vamos lá para o nosso projeto. Prestem atenção, pessoas, que esse aqui geralmente dá uma confusão aqui, mas não precisa confundir, tá? Nesse meu exemplo, nesse exemplo nosso, tá? O que a gente fez? Bom, eu não escrevi aqui, mas o nosso pé direito, ele tem 3 metros, tá? Então, entre esse nosso ponto aqui, o 0, e lá o chão, tem 3 metros, tá? Eu não disse, nesse exemplo, quanto
que a caixa d'água está para cima disso. Eu não falei, tá? E eu não falei de propósito, porque a gente vai calcular isso aí, o quanto ela tem que estar, tá bom? Mas no exercício, para facilitar para vocês, eu falei, ó, a caixa d'água está 1 metro acima dessa altura, desse pé direito. Então você tem esse número existe para você, tá? Existe uma regra, existe uma conta de padeiro, que é mais ou menos o seguinte: mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. O chuveiro tem que estar 1 metro do ponto de saída da água até o fundo da caixa d'água, tá? Mas assim, uma conta de padeiro mesmo, tá? Geralmente é mais que isso. Mas assim, o mínimo é isso, tá? Quanto mais, melhor. Mais, melhor com vírgula, tá? Salvo questão da velocidade, tá? Você não pode também... então vou colocar minha caixa d'água 10 metros lá para eu ter um monte de coluna d'água. Pode, tá? Mas tem que ver se a velocidade também não vai estragar a sua tubulação. Partindo desse princípio, lembrando que isso tem 3 metros e o nosso chuveiro, essa parte aqui do registro, fica a 1,10 metros, tá? 1,10 m. Então, qual que é a altura disponível do 0 até o 1? Quanto é essa altura? 3 metros menos 1,10, tá? Então, esse pedaço aqui é 1,90. Entenderam? Vou repetir. Quanto é esse trecho? 0,1. É 1,90. Por quê? Porque o meu pé direito tem 3 metros e esse meu registro está a 1,10 do chão. Então, 1,90 mais 1,10, 3 metros. Certo? Entenderam? E aí, pessoas, eu não vou mentir para vocês, eu faço um apelo. Se vocês souberem, tá? Se vocês conseguirem um jeito de dizer como que eu coloco cota nessa bexiga, que eu não consigo de jeito nenhum. Eu não sei se esse troço tá bugado. Eu já fiz o cão aqui. Eu já peguei aqui, ó, cota alinhada. Quando eu pego aqui, ó, por exemplo, que eu queria fazer isso aqui para vocês, tá? Ó, ele não... Opa, sabe o que eu falei? Então, ele pega totalmente errado. Ele não pega de jeito nenhum, tá? Tipo, ó, eu quero pegar daqui, do registro. Primeiro, deixa eu desligar essa linha de grade aqui, pronto. Do registro até aqui. Ó, ele não pega, ó, ele pega lá embaixo, tá? Eu não sei que diacho que eu fiz aqui, se eu girei o eixo, tá? Então, por favor, se alguém quiser, eu tiver paciência, eu já meio que quase abortei. Eu vou dar um outro jeito aqui para colocar essas alturas para vocês. Mas só quero entender. Vocês entenderam por que é 1,90? Entenderam por que aquele trechinho ali tem 1,90? Sim? Não? Talvez. Sim. Não. Então, vamos de novo. Então, aqui, esse aqui é o hashtag, tá? Então, vamos lá. Nosso pé direito total, 3 metros, tá? Eu disse isso, tá? Então, tudo aqui tem 3 metros. Então, aqui, do pezinho, aqui onde encontra até o 0, 3 metros. Esse nosso chuveiro, ele tá a 1,10 m de altura, os registros, tá? Que é onde eu pus o trecho 1. Por que ele é 1,10 m? Por causa daquela outra tabela da norma que tem essa altura padrão. Então, ele tá 1,10 m. Se aqui é 1,10 m, então aqui em cima é 1,90 m, tá? É o que falta para 3 metros. Certo, Brenda? Entendeu? Por que é 1,90 m? Vou seguindo aqui qualquer coisa, você fala e eu já volto no chat, tá? Então, essa diferença de cota é 1,90 m, tá? Só isso, simples assim, não precisa mais nada, tá bom? Agora vamos para o próximo. Então, vamos para o próximo trecho, que é o trecho 1,2. Então, vamos lá. Trecho 1,2 é esse pedaço aqui, tá? Que liga aqui, que tá na cota 1,10, tá? Até esse aqui, que é a mesma altura do lavatório. E o lavatório, eu vou olhar aqui, ele fica a 60 centímetros do chão, tá? Então, quer dizer o quê? Ele continua descendo, então eu estou ganhando mais pressão ainda,
tá? Eu tenho mais altura de coluna d'água. Que é quanto? Bom, se até aqui eu tinha 1,90, aqui eu tenho quanto? De 1,10 até 60, tá? Eu ganho mais esse trecho. Então, essa altura total, como esse ponto do lavatório está a 60 centímetros, e o meu pé direito é 3 metros, então a minha altura total é 2,40, tá? Repetindo, se o meu lavatório está a 60 centímetros do chão, minha altura total disponível pro ponto aqui, que é o 2, é 2,40, que é 3 menos 60 centímetros. Então, aqui, 2,40. Vou voltar ali. Até agora, nada, estático. Vou supor que vocês estão entendendo, ou talvez seja difícil para entender de onde estou tirando essas cotas, mas tudo isso a gente já colocou da aula passada. Eu juro que para a próxima aula eu coloco cota nessa bodega aí, nem que eu tenha que fazer uma vista só dessas alturas, tá bom? É que hoje não deu tempo de fazer mesmo. Mas a gente que colocou lá pela norma. Então, chuveiro, 1,10, lavatório, 60 centímetros, e vaso sanitário, 20 centímetros do chão, tá bom? Então, próximo trecho, 2,3, acabei de falar. Ele está a 20 centímetros do chão. Então, qual que é a altura disponível para ele, tá? 3 metros menos 20 centímetros. Então, aqui nossa diferença de cota, 2, 3, vai ser 2,80, tá? Esse trecho 2,4, bom, o trecho 2,4, ele tá também a 60 centímetros do chão, tá? Então, a altura disponível para ele é 2,40, tá? Certo? É isso aqui. Beleza? Não sei se tá bom, tá ruim, tá tudo meio mudo, não sei se tá tudo meio assustado, o que tá, mas é por aí, tá? Que coisa vocês falam, a gente retoma. Vamos junto fazer o parte da lavanderia. Então, vamos lá. Lavanderia, trecho 5, 6. Ó, é até o tanque. Quanto o tanque está acima do chão? O tanque está a 1,15. Nosso pé direito é 3 metros, menos 1,15, vou ter 1,85, certo? Então, aqui eu tenho 1,85. E a minha lavadora? A lavadora fica a 90 centímetros do chão. Não vou nem voltar lá. 3 metros menos 90, 2,10. Certo? Então, essas são as diferenças de cota, tá? É isso que eu preciso saber, que é o quê? Quanto eu tenho de coluna d'água do ponto até em cima. Professor, mas e a parte horizontal? Calma, ela não vai entrar agora. Ela vai entrar onde? Na perda de carga. É lá que a gente vai calcular essa parte horizontal, certo? É aí que ela vai aparecer para a gente aqui, tá? Aqui é realmente só a altura entre o ponto de utilização e, no caso aqui, o meu pé direito, tá? Seria até o reservatório, né? Mas aqui, nesse exemplo, até o pé direito, certo? Vou voltar aqui. Beleza, sim, não sei até onde que era esse sim, até onde que é o beleza, mas eu vou entender que esse sim é que tá tudo beleza, tá? Beba água. Melhor uma pedra no caminho que Deus no rim. Bom, vamos para frente. É 4h30, mas eu tô querendo avançar um pouquinho mais, tá? Se vocês não se importarem. Senão, nós já vamos parando também. Mas vamos lá. Próximo passo. Próximo passo. E esse aqui dá uma bagunça, não sei porquê, tá? Mas ou são, né? Os comprimentos, tá? Então, primeiro, o que é o comprimento real? Caramba, o comprimento real é o que você está vendo, tá? É o comprimento da tubulação. Por exemplo, qual é o comprimento real do trecho 0,1? Então, vamos lá no projeto e vamos medir, tá? O medir aqui funciona, tá? Mas, claro que nem precisaria, tá? Porque é só fazer a conta. Mas esse trecho tem 1,90, tá? Que é o quê? Tá 1,10 do chão, calculou de calcular. Então, o comprimento real dele é 1,90, tá? Então, trecho 0,1, 1,90. Trecho 1,2. Vamos de novo aqui no CAD. Nosso trecho 1,2 é daqui até o ponto, tem 50 centímetros.
E até aqui, eu vou dar uma arredondada aqui, tá, pessoas? Que não foi feito meio no zóio, sim, tá? Mas vamos dizer que tem 90 aqui, tá? Então, é 90 mais 50 centímetros. Então, o trecho 1, 2 tem 1,40, tá? 1,40. Trecho 2, 3. Trecho 2, 3 é só esse pedacinho aqui do vaso, que vai ter 40 centímetros. Trecho 2, 4 é só esse pedaço aqui. Deve estar muito errado, foi feito na mão, no zóio. 1 e 2, vamos colocar 1 metro, tá? Então, esse trecho aqui está a 1 metro de distância. Então, o comprimento real dele, 1 metro. Vamos lá para a lavanderia. Trecho 5, 6, que é do nosso pé direito até aqui o tanque. 1,85. Graças a Deus está dando certo, tá vendo? E o outro trechinho, que é do tanque até a máquina de lavar. Ele tem, até aqui tem 25 centímetros, mais 45 centímetros. Então, ele tem 70 centímetros, tá? Simples, comprimento real, só isso, mais nada, tá? Agora, os comprimentos equivalentes. É fácil também, é simples, tá? Inclusive, vocês vão achar planilhas aí que são meio, tipo, automáticas. Você vai preenchendo lá e ele vai dizendo o que vai aparecendo e tal, tal, tal. Eu vou te mostrar para vocês aonde que dá problema só nisso aí, tá? Mas o que são os nossos comprimentos equivalentes? Bom, a gente calculou aqui a perda de carga unitária por metro, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem lá a perda da vazão, a perda, né, de tudo lá, da velocidade, coisa e tal. Agora, a gente calculou o comprimento real dos canos e o próximo passo é calcular os comprimentos equivalentes. Por quê? Porque um abençoado fez isso aqui, né? Pegou lá cada tubulação, cada coisinha que você tinha e falou assim, bom, cada vez que você tiver um joelho de 90 graus, considere que ele equivale 1,10 metro de tubo. É isso que ele fez, tá? Ele pegou e esticou isso aí e viu o quanto que dava de atrito, que a água nela tem que vir fazer a curva. Então, o quanto você teria que transformar isso, por isso que é equivalente. O quanto essa conexão equivale em metros de tubo. É isso que é isso aqui, tá? Só, mais nada. Simples assim, tá? Problemas. Então, vamos fazer os primeiros aqui, vocês já vão entender problemas, tá? Então, aqui também a gente tem que fazer pelo trecho. Então, nosso trecho 0,1, opa, 0,1, 1,2, 2,3, 2,4, 5, 6, e faltou uma, nossa, que bonito, e 6, 7. Agora eu quero que seja assim, por favor, tá? Nossa, agora piorou muito. Vamos estudar aqui agora. 5, 6. E 6, 7. Pronto, beleza. Só fiz isso aqui porque o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Vocês têm que sempre lembrar se vocês estão pegando essa conexão. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, meu trecho 0,1. O que eu tenho? Eu tenho um registro, tá? Que é o nosso registro geral do chuveiro. E tenho o T. Então, o que vocês têm que saber? Bom, eu estou pegando o T, eu estou incluindo o T, ou esse T vai ficar para o próximo trecho, tá? Senão você não pode colocar ele 2 vezes ou coisa assim, tá? Isso vocês têm que ter muito certo. Eu sempre vou até a conexão. Por quê? Porque se eu precisar reduzir, essa conexão vai ser do diâmetro anterior, nunca do inferior, tá? Então, por exemplo, se esse tubo é 50, essa conexão também é 50. Se essa aqui é 25, ela também. Então, pode ser que daqui para frente seja mais fino, tá? Mas até ali sempre é grosso. Então, eu sempre pego a conexão. Deixa eu ver aqui. Eu não gosto dessa pergunta, que geralmente é a resposta. Pessoas, são 4,5. Eu posso continuar esses comprimentos equivalentes? Ou vocês querem que eu pare por aqui e a gente retoma na próxima aula? Que já deu 1 hora de aula. O que vocês... opção, para ou continua? Amizade é a mesma, pode falar aí, tá? Precisa ir embora, fica à vontade. Deixe seu nome aí no presente aí e vira um risco, tá?
Se vocês quiserem também que eu pare. Eu queria dormir igual a Brenda. Podíamos continuar na próxima? Claro que sim, tá? Então já tem 2 votos para parar. Pode parar então? Eu não me lembro não, gente. Para mim tanto faz. Voto nulo. Nulo se lascou porque vai para a legenda e a legenda tem 2 para. Então acho que nós vamos ter que parar. Então acho que continuamos na próxima. Parar por mim, não precisa nem votar mais, tá? A amizade é a mesma, continua. Só lembra a gente parou, tá? Então estamos nos cumprimentos equivalentes, tá? Pessoas, por favor, deixem aí os seus presentes, então. Não precisamos ir muito para frente mais, não. Estou interrompendo a gravação.